Olá, meu nome é Eric Luca de Mello, sou nascido em São José dos Campos, mas frequento Bauru há 20 anos, sou formado em Psicologia e hoje eu vou falar um pouco deste livro aqui, mas antes quero falar brevemente da minha história. Entrei na faculdade com um pouco mais de 22 anos, estudei Psicologia, num primeiro momento sem ver muita graça, e depois fui me apaixonando. Consegui dar continuidade nos meus estudos de formação de pós-graduação, de mestrado e até um doutorado, no qual eu defendi uma tese que tem esse mesmo título do livro, Ultradarwinismo, em Karl R. Popper e B.F. Skinner. Ao longo da minha juventude, eu nunca fui muito próximo dos livros e da leitura. Eu fui um menino de rua, de brincadeiras, de pega-pega, da época que se brincava muito na rua. Mas no meu terceiro colegial eu tive contato com uma pessoa muito importante, uma professora de redação, que começou a me mostrar a importância da leitura e da criação a partir das letras. A faculdade me ensinou a dar mais atenção por uma questão de dever, e ora por necessidade de virar créditos ou compreensão do que um palestrante falou ou que um professor exigiu um trabalho, você vai se aproximando da leitura. E quando você chega no doutorado, você, mais do que ler muito, você é obrigado a defender uma ideia razoavelmente original. Essa é a noção mínima de uma tese de nível acadêmico. Tá? Então, por causa disso, acabou que eu me aproximei mais dos textos, da leitura e da produção de texto. E com isso você vai melhorando a sua capacidade de apresentar ideias, organizar, desenvolver e concluir raciocínios, que no caso de um doutorado a gente chama de tese, se fosse um mestrado é uma dissertação. Neste livro, como eu citei, tem o título de Ultradarwinismo em Popper e Skinner. A ideia é falar de um conceito chamado ultradarwinismo. Só que para eu explicá-lo, minimamente eu tenho que falar o que é darwinismo, que para este vídeo eu gostaria de registrar que é sinônimo de ideias de Darwin, que é um nome importante do século XIX, no qual defende que as espécies dos insetos, passando pelos animais, até chegar nos humanos, elas apareceram, elas se mantêm e algumas desaparecem por seleção natural. Esse conceito de seleção natural, quando a gente tira ele da biologia e leva para outras áreas de conhecimento, que pode ser a computação, pode ser a economia, pode ser a antropologia. Neste livro eu trabalhei com um filósofo e um autor da psicologia, levar essa ideia selecionista, né, de seleção natural defendida por Darwin, para outras áreas a gente chama de ultradarwinismo. Então o que é o ultradarwinismo? É falar de seleção natural em outros campos de conhecimento. O Popper vai falar mais ou menos o seguinte: olha, assim como os animais, eles aparecem no mundo e eles têm características próprias, cada indivíduo, a depender da demanda do mundo. O que é a demanda do mundo? Calor, frio, disponibilidade de comida, disponibilidade de outro parceiro, principalmente para casos que precisam de cópula para gerar um outro organismo. Então, a depender das características de cada um, e nesse dia a dia, com essas intempéries e com essas necessidades, alguns animais sobrevivem e, ao popular, adiantam o seu, a gente chama de reserva genética para um próximo ser. Em outras palavras, eu estou falando de dois pais que geram um filho. Este indivíduo novo, ele também vai, no seu dia a dia, ter problemas com calor, com frio, com disputa de território, etc. Pensa num animal no primeiro momento. E se ele sobreviver e gerar um filho, ele está perpetuando características do corpo dele. Claro que combinado com o corpo do outro animal. E assim você tem uma espécie que se reproduz, levando características comuns, que são características normalmente que permitiram esse animal, indivíduo, sobreviver. Num coletivo, a gente chama isso de espécie. Se essa lógica está clara para vocês, pensem agora em ideias. O Popper vai falar, olha,
Você tem uma ideia científica ou filosófica, você reúne com pessoas do seu país ou em encontros eventuais entre pessoas, você publica livros ou artigos científicos. Algumas dessas ideias, elas poderão se perpetuar se elas forem aceitas pela comunidade científica, outras não. Então, de tempos em tempos, o conhecimento ele também se renova. Então, o Popper ele emprestou a lógica da seleção natural para falar de filosofia. O Skinner vai falar algo muito parecido, só que vai falar de comportamento. Então, uma criança que a mãe ou o pai, o cuidador, ensinou a amarrar um sapato, ela aprende a amarrar um sapato e muito provavelmente ela vai ensinar um companheiro, um irmão ou o filho dele, depois, na vida adulta, a amarrar um sapato. Assim como ele também pode ensinar a ler um livro, a jogar futebol, etc. Então, esses comportamentos, eles são ensinados em grupo e alguns são mantidos. Outros comportamentos, eventualmente, eles são extintos. Então, a gente vive em comunidade, a gente tem muita coisa, vamos dizer, bacana, a exemplo de escrever um livro, conversar com pessoas que a gente nem conhece, que é o mundo atual, via redes sociais, e a gente perpetua esse tipo de comportamento. É claro que também nós temos comportamentos muito perigosos que não fazem bem para a própria comunidade, para a própria espécie humana. O comportamento de matar, o comportamento de se orquestrar em grupo para matar um outro grupo, o comportamento de desviar dinheiro público, são comportamentos que tendem a não ter sucesso, apesar de estar aí até hoje com a espécie humana. Essa lógica de pegar a ideia do Darwin, entender como é que é isso na teoria do Popper, e a mesma ideia para Skinner, eu faço uma conversa entre esses três autores no decorrer do livro, que são 5 capítulos, e se você nunca ouviu falar desses autores, tem um breve histórico de cada um no livro, o qual eu convido você a ler. Muito obrigado. Pessoal, espero que tenham gostado das ideias do Popper, do Skinner e do Darwin. Além disso, eu tenho uma página no Instagram, me sigam, explorem. Se quiserem conversar mais, apareçam por lá, deem os seus likes, podem me chamar em reservado e a gente continua essa conversa. Agradeço a atenção.